Muito bem, tá aí. Amirlando, vou começar com você, porque você já esteve senador, já esteve ministro, e como que passa isso para a população? Como é que faz com que a população entenda uma divergência entre órgãos do próprio governo? Você tem aí a Petrobras defendendo uma pauta, ao mesmo tempo que o IBAMA, me parece, na contramão disso, fazendo o contraponto de uma pauta que é defendida pelo governo. Como é que passa isso para a população, para que haja um entendimento? O governo não fala a mesma língua. Como explicar isso? A democracia é conflito. Não se pode pensar em democracia sem conflito, sem divergência. Ninguém se alinha, só na ditadura que a gente dita com ponto e vírgula e aquele o sentido e o segmento que deve ser obedecido. Não, na democracia essas divergências não me afetam e não podem causar espanto, porque isso é próprio da democracia, né? A democracia não tem o silêncio, nem a paz dos sepulcros. Lá é um silêncio eterno. É a paz eterna. Eu me lembro que antigamente se escrevia no cemitério, você lia lá, descanse em paz eternamente. Aqui não, na democracia isso é dialético, a ideia a favor, contra, é um princípio exatamente de tese e antítese, que é a dialética, e síntese permanente. E isso é uma coisa permanente. A evolução só acontece porque há sempre ideias novas. Se não fosse o novo, nós estaríamos sepultados na Idade Média. Quer dizer, então você vê a evolução. Olha, o que é Rondônia, a evolução num curto espaço de tempo é uma coisa fantástica, mas é um processo dialético. Então, não vamos aqui nos apavorar. Agora, quem deve vencer é o bom senso. Quem deve vencer é o interesse público. Quem deve vencer é a soberania popular. Não é um ministro, uma ministra, ou quem quer que seja, não é nem o presidente da República. É exatamente a força da lei, a força do povo. Então, meus amigos, não vamos aqui nos apavorar. Tenho certeza que esse petróleo vai ser explorado. Afinal, é uma riqueza que Deus, no seu testamento divino, deu para o Brasil. O petróleo também, como também a floresta. Mas aqui não é a floresta que vai ser afetada, o meio ambiente é uma questão exatamente de uma disputa, para mim, não chega a ser ideológica. Eu acho que é uma disputa entre a sabedoria e o retrocesso, né? Entre o atraso e o avanço. É isso que eu quero falar para você. Então, eu vejo que essas divergências são normais, mas vai vencer o interesse maior da nação. E o interesse da nação é explorar esse petróleo, porque nós queremos substituí-lo, essa energia fóssil, né, por energia renovável. Nós estamos aí, o rio, as águas, as barragens, a energia solar. Não sei, a energia solar é uma coisa fantástica. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro, na minha infância, se falava dos ETs, que os primeiros que foram a outros planetas, lá encontraram imensas placas, né, que absorviam a energia do Sol. Então, você vê que não sei se veio de lá ou da cabeça e inteligência de outro ser humano, desses que fazem a humanidade avançar, que traçam os rumos do avanço, né, da descoberta. Essa gente é que faz a grandeza da humanidade. Então, não será uma palavra de quem quer que seja que vai impedir a realização do interesse maior do povo brasileiro. Muito bem. Everaldo Fogaça, jornalista, está vereador da nossa capital, Porto Velho. Seja bem-vindo ao News 5.1. Fogaça, a divergência ela é da democracia, ok? Mas da forma como esse assunto, por exemplo, vem sendo tratado pelo governo, parece que há uma briga de egos. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu sei que você tem acompanhado, você acompanha muito política, acompanha as notícias. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Cícero, obrigado aí pelo espaço. Um abraço aí ao Sandro Mirlando, ao Zezinho. E falar o seguinte, como que eu vejo essa situação da exploração de petróleo na Amazônia. Nós, Rondônia, a gente está na Amazônia também. Só que o Rondônia está aprendendo
como trabalhar o agro, trabalhar a soja, preservando o meio ambiente. Todas essas condicionantes que o IBAMA está fazendo para destruir o mínimo possível de natureza. Nós temos também a Petrobras, que ela não é muito leal com o nosso Brasil, não é muito leal com a nossa Amazônia. Nós temos aí no Amazonas já a jazida de gás, que até hoje não chegou a Rondônia. Falava que vinha para Rondônia, nós poderíamos estar aí bem mais avançado, mas preferiram investir outros meios e não chegou. Então, a gente precisa sim, e lembrando que esses órgãos, IBAMA e tantos outros aí que trabalham com o meio ambiente, eles não são órgãos de governo, eles são órgãos do Estado. Sim, precisa preservar, precisa destruir o mínimo possível da natureza. Deixar de usar esse recurso natural? Não, precisamos sim, desde que consiga conciliar o meio ambiente, consiga conciliar aí as riquezas do nosso Brasil. E que daqui a pouco essas jazidas de petróleo não vai servir para quase nada mais. Por quê? 2035 já tem uma lei aprovada, está no Senado, ainda falta passar pela Câmara, que não vai poder mais, os carros vai ser 100% elétrico. Então a gente precisa usar o quanto antes o recurso que a gente tem para poder desenvolver o nosso país. Muito bem, Zezinho, aí o tema que você adora, né? Falar da Marina Silva, vamos lá. Cícero, não é falar da Marina Silva, é uma bola cantada. Marina Silva como ministra já foi um desastre, já endureceu aquele decreto, as leis da Amazônia, das compensações que você tinha que fazer. Então, a gente já era de se esperar. Pegaram ela, ressuscitaram ela para as pautas internacionais. A gente, quando vê senador Amir, com todo devido respeito pela história que ele tem, e hoje eu lembrei, sabe de quem? De Cujuí, vendo a retórica de Amir, querendo dizer, Amir, é um fato, o povo do Amapá é que perde dividendos, e tem uma pauta que o senador Randolph, o senador Alcolumbre, a bancada do Amapá defende, quer dizer, a base do governo, a Petrobras defende. Nós estamos falando, Amir, aí, do possível... Nada é definitivo. Não, mas não é nada, a gente não pode estar aqui, veja bem, eu sei que... Eu acho que o meio ambiente tem os olhos fixados no meio ambiente. Mas a Petrobras tem olhos fixados na produção de energia. E nós temos olhos, o povo brasileiro, fixados no bem-estar do povo brasileiro. Então, quer dizer... Não, Amir, não. Amir, a Marina não vai vencer essa pauta. Deixa eu pegar uma parte aqui. A gente não pode deixar a política também contaminar esse processo, que é importante. Não vamos chegar a pensar que nós vamos chegar e vamos tirar o petróleo lá de qualquer jeito. A gente precisa ter critérios. Não é porque os políticos querem. Mas não é uma pauta política não, mas se a gente deixar hoje só para os políticos pensar do jeito que eles pensam e os técnicos não tomar os reitos e a lei não ser cumprida, vai de qualquer jeito. Muda uma lei, faz o que quiser, você sabe disso. Não, o que eu estou falando... Como que não é uma pauta política, Zé? Não é uma pauta política, é uma pauta que, veja bem, que é uma pauta que a gente está falando aí, de ICMS. É uma falta que a gente fala de royalties. Você está falando de royalties, economia, meio ambiente. Política, veja bem, você acha que Randolph, Randolph, você sabe que a vida toda ele foi defendendo sempre a pauta da esquerda. Você acha que ele ia brigar pelo seu povo? Ele foi eleito para isso, amigo. Assim como você no primeiro bloco, você está defendendo a pauta do povo rondoniense. Eu também estou defendendo a pauta do povo brasileiro. Não, mas a pauta do povo brasileiro. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, Amir, eu estou falando não, aí... Você está botando coisa da minha boca que eu não digo. Não, é porque é o seguinte, eu lembrei hoje, de verdade, de Cujuí com aquela retórica, a gente tem que ir direto ao ponto, e o ponto é... Só um minuto. Vamos trocar isso aí. A gente tem que ir direto ao ponto, e o ponto é...
a um dano que o Estado vai ter, perdendo dividendos, perdendo creche, perdendo investimentos para o Estado. Porque ela não abre mão e Lula falou, olha, a gente tem que... Lula quer ceder, mas aí vai de encontro ao discurso dele internacional. Eu quero ver agora como ele teve a pauta do combustível lá, a pauta do combustível que ele desautorizou ao Jean Paul, que disse que não ia manter a pauta da paridade e depois disse, vamos abrasileirar. Lula pegou, quem manda é Lula, né? Eu não, quero... Mas, Zé, você faz uma mistureba. Não! O que tem a ver a creche com o Lula, com agora a pauta da... Lula é o presidente. Não, deixa eu falar, Lula... Zezinho, a minha experiência, eu fui ministro e fui também líder do governo, então nós tínhamos reuniões semanais com o presidente. Eu acho que nós temos que olhar esse ano, claro, do ponto de vista ambiental, nós também não podemos destruir, mas é claro que tem que buscar uma maneira menos danosa nesse processo. Mas vai ser explorado. Eu não tenho, eu conheço o Lula um pouco. Não, porque senão o Lula não vai... Eu sei que o Lula, ele gosta de deixar as pessoas se degladiar, mas no fim ele diz, é isso, é como ele disse da Petrobras, é isso, o Lula sabe mandar. O Lula então você acha que Marina perdeu essa briga? Eu acho que sim. Sim, mas o discurso dele... Não, mas o discurso internacional... O discurso dele internacional... Não, o discurso de preservar, deixar a mata em pé... mas ele vai desagradar a França, vai desagradar o americano... Não, vão desagradar porque eles não querem que a gente tenha aí essa autonomia cada vez maior. Hoje nós somos um dos produtores, podia estar na OPEP, né? Podia estar na OPEP como produtor de petróleo. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, no meu sentir, no meu entendimento, posso errar, ninguém é dono da verdade, nem a Marina é dona da verdade, né? Ela não é dona da verdade. Então, eu acho que ele gosta dessa discussão, até para deixar em termos internacionais essa matéria debatida. Porque se você não debate, fica uma versão de uma das partes. Assim não. Assim fica a versão das partes em conflito. E também, Zezinho, deixa eu até fazer um cumprimento aqui ao senador. Se não se debater exaustivamente isso aí, não vai chegar ao meio termo. Você precisa debater com esquerda, com direita, com centro. Você precisa debater internacionalmente o assunto, porque realmente é um assunto que vai mexer com o mundo. Nós estamos falando de Amazônia, nós não estamos falando de um estado que não tem interesse mundial. Nós estamos falando de petróleo também, nós estamos falando com os maiores produtores, o senador acabou de falar que a OPEP está de olho aqui. A OPEP, ela está de olho no Brasil, porque ela não quer deixar o Brasil crescer, tem tudo isso. Então, vamos debater exaustivamente, vai debater você, o senador, o Cícero e outros, o Brasil, e pode ser até uma pauta que a gente está vendo, que está unindo a esquerda e a direita, tá? Muito bem. Fogaça, eu estou acompanhando esse tema. A gente está falando de 500 quilômetros, que é um possível dano, se vier a ter, segundo o IBAMA, e depois mais de mar adentro, mais 100 e poucos quilômetros. Então, segundo os especialistas em petróleo, diz o seguinte, que não vai ter nenhum impacto, mas ela disse que não vai ceder. Então, é Lula para resolver o impasse. Claro, vai resolver. Então vai demitir ela? Não. Ou ela se ajusta para a tua satisfação ou insatisfação, essa pauta ela não vai ganhar. Mas não, Amir, essas pautas que envolvem meio ambiente, né, isso é conversa para boi dormir. Pauta que envolve meio ambiente é uma enrolação, é uma protelação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bolsonaro assumiu em 2019, vocês estão lembrados disso? Tucuruí até hoje é discutido. Não, em 2019 o Bolsonaro assumiu alardeando que a 319 ia sair. Teríamos o asfalto, Porto Velho, Manaus, Novo, Quantos metros de asfalto foi feito? Nenhum. Porque embargou aqui, porque embargou ali, porque o IBAMA não dá licença aqui, porque... E aí, é culpa do Bolsonaro? Não estou dizendo que é culpa do Bolsonaro.
Mas é isso aí, ô Zé. Não, mas aí o pra mim a negócio- culpa eu sei de quem O é. negócio é muito mais complexo do que tenta se passar. Não, ô Cícero, todos nós, a gente sabe que a gente hoje está vivendo uma polarização. Mas quando se desenhou Marina, ó, a Simone Tebet, eu já via que era mais leve. Era mais leve, uma política, como o Everaldo falou, que é uma pauta política, era política, era mais fácil de ceder. isso Mas é a perfil, Marina, Zé, é perfil a Marina político. não. A Marina é um perfil Mas a Marina completamente já não deu oposto certo. Da Tebet. Como é que você vai acreditar num governo que botou pessoas que não deu certo? Peraí, como é que eu vou acreditar num governo? Governo não, desgoverno, que isso não existe mais no governo. Não existe governo. Então, como é que eu vou acreditar numa pessoa que lá atrás deu errado? Existe Deu errado. governo e existe presidente que decide, que era a minha tese, né? Essa questão do petróleo, ele decidiu do jeito que eu defendi sempre. Né? Não, Então, mas quem vai pagar a conta daqui a 2 anos é esse povo que está aí. Ah, Ami. bom, tá. Não, tá a bom. brasileira. Peraí, Ami, a gente está falando o seguinte: uma pauta que a Petrobras estudou. A paridade não serve. A paridade não serve. Então só tá serve- bom. Muito bem. Só serve pro. Zezinho, eu vou falar uma coisa para você, Os pra você, acionistas. Cícero, até para o senador aqui. Se essa pauta fosse uma pauta da direita, pode ter certeza que a confusão estava feita a nível de Brasil. Parabéns, Everaldo. Estaria feita a confusão, estaria debatendo. Quem fosse o presidente da direita seria o cara mais bandido do mundo. Como é uma pauta da esquerda, Embargada pela esquerda. governo da esquerda, ainda se minimiza, maximiza, debate, mas não te debate com grande profundidade. Então, isso é bom, porque pode ter certeza que o IBAMA pode até liberar, pode chegar lá, dar a caneta, dar canetada, mas vai ter suas condicionantes e vai ser o mínimo de impacto ambiental na Amazônia.